Olá, bom dia. Cumprimento a todos na gloriosa e bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificar a Deus é meu dever, é seu dever, é nosso dever. Jesus deixou-nos o exemplo de como se deve fazer. Em João 17, a oração, verso 4, ele diz: Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. Se nós fizermos a obra que Deus quer que façamos, estaremos semelhantes a Jesus, glorificando-o. Porque nós devemos glorificar com louvor, com boas obras, dando frutos, uma unidade espiritual e tendo uma vida consagrada. Jesus deixa-nos este grande exemplo. Eu te glorifiquei na terra, com a obra que me deste para fazer. Então, meus amados e preciosos irmãos, nós, como discípulos de Jesus, devemos observar se realmente nós estamos praticando as obras que Ele deixou para que nós as praticássemos. O importante disto é que Jesus não apenas ensinou, Ele praticou. Porque às vezes só ensinar, só falar, todo mundo sabe, todo mundo ensina. E como tem uma música que diz: não adianta ir à igreja, fazer oração e fazer tudo errado. A prática daquilo que a gente ensina, o primeiro a praticar ela deve ser quem ensina. Porque se eu digo que se não devem roubar e roubo, eu sou um tremendo do hipócrita. Se eu digo que se não deve mentir e minto, não deve prostituir e vivo prostituindo, quer dizer, eu chamo juízo sobre mim mesmo. Mas Jesus Cristo, Ele nos fortalece para tal coisa. E Pedro, no primeiro carta, no capítulo 4, verso 11, ele diz: se alguém fala, é o caso que eu estou falando aqui agora, a vocês que estão ouvindo, para quem não está ouvindo e nem vai ouvir, não faz diferença nenhuma, eu posso falar o que eu quiser de certo ou errado, eles não vão ouvir mesmo, Mas para vocês que ouvem, que a gente fala, se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Então, toda honra, toda glória que se dá, respeito a uma pessoa, tudo bem, todo mundo deve respeitar a todos, já falamos sobre isso. Mas a glória pertence a um só, àquele que nos dá vida, aquele que nos dá instrução, porque todos os que instruem recebeu instrução. Aquele que tem, recebeu. Se ele tem inteligência, ele recebeu a inteligência. Se ele tem dinheiro, ele recebeu de alguém. Ele não nasceu com dinheiro no bolso, ele nasceu sem bolso, sem conta no banco, mas ele recebeu de alguém. Então tudo que as pessoas têm, ele recebeu de alguém. Por que às vezes se exalta e acha que é melhor do que os outros,
Porque a quem pertence a glória? Vou repetir o versículo completo agora para você compreender. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Está vendo como as Escrituras, elas trazem tudo que você, que nós precisamos para sermos realmente discípulos de Jesus? Então, quando a gente diz que não há necessidade de profeta, é porque a Bíblia mostra que não precisa de profeta. Ela instrui tudo. Por isso é que eu aconselho, fuja de todas essas coisas, de livrinhos que quer pregar para você fora da Bíblia, porque o homem coloca ali a sua doutrina e não a de Deus. O fulano de tal falou isso, o Beltrano falou isso. Fale segundo as palavras de Deus. Não que a gente não possa usar alguma coisa fantástica que alguém falou. Eu digo é porque se dá glória ao homem e tem que dar glória ao Deus daquele homem que falou, e não o fulano. E se eu não recebo aquele homem como tal, então eu sou tido como perdido. Você é perdido quando você não recebe Jesus Cristo como Jesus Cristo é. É quando você não adora Jesus Cristo como você deve. É quando você não obedece a Jesus Cristo como você deve. A Jesus Cristo. Porque é Ele quem morreu. Foi Ele quem morreu. Foi Ele quem ressuscitou por ti. Mais ninguém. O que o homem pode fazer é falar isso que eu estou vos dizendo. Na sinceridade do coração. Você não me deve glória e honra. Deve a Cristo. A Ele sim. Você deve louvor a quem? Ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o. Temei-o, todos vós, descendência de Israel. Era Davi, já no Velho Testamento, instigando Israel, mostrando para Israel a quem deveria louvar, a quem deveriam glorificar. Então, agora nós temos, eles tinham o Velho Testamento, e ali dentro daquele sistema era igual aqui. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Louvai-o, todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o. Temei-o, todos vós, descendência de Israel. Por quê? Naquele tempo também acontecia a mesma coisa da agora. Eles achavam outras coisas para prestar-lhe seu louvor. Eles achavam outras coisas para procurar servir. Então eles desviavam-se do caminho. Então rompiam com a unidade que foi deixada por Deus para que todos pudessem estar na mesma comunhão. O que fizeram com o Evangelho? Romperam a unidade. Então cada um tem o seu sistema de adoração e isso é desagradável a Deus. O sistema é a única coisa que temos todos, louvar é a único. Jesus disse em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Se houvesse uma união, e estas obras então estariam espalhando para o mundo o que é cristianismo, as obras e não só as palavras, as ações e não as palavras.
Não adianta falar, orar, louvar e fazer tudo fora da vontade de Deus. Isso chama-se hipocrisia, engano. É aquilo que Jesus não vê. Por isso, quando eles chegarem diante de Jesus, se todos e falarem para Jesus: Senhor, mas nós fizemos maravilhas em teu nome, nós expulsamos demônios, nós fizemos obras, e Jesus vai lhes dizer: afastai-vos, pois, de mim, porque não vos conheço. Porque fala, ora, louva, faz aquele movimento e aquele barulhão dentro da igreja e aquela confusão de línguas misturadas e ninguém sabe o que é aquilo, e o povão aplaude, o povão louva, grita, e aquilo não passa do teto. Jesus não está vendo aquilo quando aquilo é feito só do pescoço para cima, cabeça, voz, mas aquilo é segundo o interesse para dominar as almas, e cada um faz a seu modo, cada um diferente. O Espírito Santo atua com seus dons, eu sei, mas há modo de viver, mas a doutrina, ela não muda, o ensino não pode mudar. Se houvesse realmente uma unidade nestas coisas, conforme nós estamos lendo, todos juntos, dando os mesmos frutos, numa unidade espiritual. Então, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Eu sou discípulo de Jesus. Como que você vai ser discípulo de Jesus se você não vive em união com a palavra? É desta forma, e Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, verso 6, ele diz: para que concordes em uma voz e glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, você pode conceber isso, veja se isto existe hoje, mesmo dentro dos sistemas. Vê se um pastor da mensagem concorda um com o outro inteiramente. Não. Olha como é dividido isto, com quantas alas, 20, 30, cada um se achando dono da situação, prova que isso aí é falso. Não é o Espírito Santo que os une, é o jogo de interesse. Então, cada um quer ser melhor, mais forte, mais rico, mais poderoso que o outro. Então, está longe de ser a verdade, porque Paulo está falando sobre uma unidade espiritual, sem as divergências, para que concordes e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 15, verso 6. Então, e esta consagração? Aonde fica essa consagração? Cadê a consagração? Uma vida imunda, segundo os ditames do mundo, os prazeres do mundo? Não há renúncia até mesmo de coisas lícitas que, se você analisar bem, você verá que não convém. Olha que coisa, né? Você analisa. Bom, isso que me é lícito, mas será que me convém? Se houvesse esse exame introspectivo, interior, e conversar com você mesmo, conversa com você mesma, irmã, essa roupa convém? Aí você mesmo é o seu fiscal. Porque tem que ser assim, você com a unção do Espírito, busque o Espírito Santo, pronto, busque o Espírito Santo. Não vá sair de casa sem ser examinada pelo Espírito Santo. Vai ao médico, deixa o Espírito Santo examinar você primeiro, antes de você ir fora. Faça isso. Vai passear? Onde você vai? Eu vou em tal lugar.
Examine-se diante do espelho de Deus, da palavra, e veja se aquele porte, aquele modo está correto com a palavra. Você está em união com Cristo. E com uma inteira consagração. Põe isso e fecha o nosso assunto. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorificai, pois, a Deus no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, e se nós fizermos isso, nós estaremos andando de acordo com a vontade de Deus. E isso nos dará capacidade de estarmos louvando ao Senhor sempre com as nossas vidas, com os nossos louvores, louvando não somente com as nossas vozes, mas também com a nossa vida, dando o fruto necessário para que sejamos, portanto, agradando a Deus em tudo que fizermos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que Ele vos abençoe ricamente, da criança ao ancião, dando força, vida e vigor, para a honra e glória deste nome. Tudo que fizermos, seja para a honra e glória deste nome glorioso, o Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Dê glória a Deus! Louve-o com a sua vida. Abençoe a todos, Senhor. Amém.